Muito boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21. Hoje vamos falar de envelhecimento a partir de um prisma aparentemente irónico. Por um lado, desejamos todos viver com qualidade o mais possível e temos até a certeza de que a população mundial vive cada vez, em média, até mais tarde. Mas, por outro, olhamos para o envelhecimento como um fardo, algo negativo que os Estados ou as famílias têm de suportar. Vamos começar com números muito concretos que apontam desde logo para a realidade de Portugal ser hoje um dos países mais envelhecidos do mundo. Diz que será o mais envelhecido da Europa dentro de 30 anos. Os primeiros dados mostram então que está apenas atrás do Japão, da Itália, da Grécia e da Finlândia quanto ao envelhecimento. E vamos perceber também que a esperança de vida com qualidade após os 65 anos é particularmente reduzida. Um sueco aspira a viver com qualidade 15 anos depois da chamada idade de reforma em termos médios. Na União Europeia, a média de vida com qualidade após os 65 é de 10 anos. Em Portugal é de 8 para os homens e 7 para as mulheres, que vivem entre 4 a 5 anos mais que os homens, mas com muito menos qualidade durante esse tempo. Vamos olhar igualmente como está a mudar o equilíbrio etário. Há 10, 11 anos havia ainda mais avós do que netos. Em 2018, o número de avós já era superior ao número de netos em termos da população do país. É um país cada vez mais grisalho. A confirmação também de que as mulheres vivem mais que os homens, hoje em média quase 5 anos mais do que os homens. E se traçarmos uma mediana, no fundo, uma espécie de uma linha ou de uma faixa etária, colocando as pessoas que têm mais que uma determinada idade para cima dessa linha e outra metade para baixo dessa linha, percebemos que a mediana portuguesa está muito acima da mundial e mesmo acima, significativamente, da europeia, o que dá conta, então, do envelhecimento crescente e já real da população portuguesa. Para debater estes temas, são convidados do Fronteiras 21 esta noite o filósofo José Gil, a escritora Alice Vieira, também a médica reumatologista Helena Canhão e ainda a socióloga Daniela Craveiro. Boa noite a todos, bem-vindos, é um gosto tê-los no Fronteiras 21. Cumprimento também o público presente no Teatro Tal e a parte dele irá intervir, como é de resto normal neste programa. José Gil, comece por si. Ainda recentemente vivemos aqui um período eleitoral no país em que se voltou a acentuar muito a necessidade de renovar gerações, a necessidade de se renovarem protagonistas da vida política, a surgirem candidatos mais jovens. Verdadeiramente isto é uma tendência que faz com que possamos dizer que o nosso país também não é para velhos? Não, eu acho que é uma ideia que tem que ser examinada e criticada. Acontece que uma tal afirmação que é preciso renovar, etc., implica uma certa ideia do envelhecimento e dos idosos que estão. Quer dizer, que estão no lugar das responsabilidades, etc. É porque, certamente, essa geração envelhecida não se renovou ela própria, não conseguiu que ela própria fosse buscar as qualidades de inovação para elas próprias, não chamando os jovens, mas nelas próprias se renovarem, que podemos dizer isso e que é verdade que é preciso sempre novos. Não estou a dizer que os da terceira idade, como se diz, possam fazer o trabalho da meia-idade e da idade adulta, mas há aqui qualquer coisa que é preciso ser examinada. O senhor preocupa-se muito com a identidade. Ora, a idade, até em termos da própria palavra, faz parte da identidade. Acabou de chegar aos 80 anos. O que é que na sua identidade mudou com a idade? Com a idade desde há muito tempo, não é? Não foram só... Não necessariamente com esta, não é? Com esta, dos 80 anos. Dos 80 anos não mudou nada relativamente ao período dos 70 aos 80, possivelmente começa a mudar a partir dos 80 e poucos, não sei, pelas estatísticas. O que mudou foi qualquer coisa que para mim tem muita importância na maneira como se lida com o envelhecimento. Quer dizer, numa certa ideia que para mim é fundamental,
que tem que ser modificada, uma ideia habitual que se tem dos 70, 80 anos da idade avançada, e que, se quiser, começa a expor, mas podemos adiar isso para mais tarde agora. Podemos, com certeza. Alice Vieira, bem-vinda também. Perguntamos neste programa se a idade é apenas um número. Lembra-se muitas vezes do número que tem na sua idade hoje? Não, muitas vezes não me lembro. E acho que as pessoas que trabalham comigo também não se lembram. Pensam todas que eu tenho 20 anos, mas não tenho. O que quer dizer que eu hoje, com 76, já feitos, trabalho muito mais, mas muito mais do que trabalhava quando era mais nova. Eu ando pelo país todo, fora do país, não paro. E eu acho que se parasse que era terrível. E, portanto, eu também estava acho a ler, aliás, da sua biografia, diz reformada, mas a trabalhar, não é? Sempre. De resto, eu reformei-me, porque o meu filho um dia disse-me, tu não devias já estar reformada. Eu já tinha 72 naquela altura. Eu disse, olha, pois devia. E foi ele que tratou disso, eu agora estou reformada. Mas trabalho muito mais, isso é verdade, e ando pelo país todo, e ando de caminhonete, ando de comboio, ando de autocarro, ando por tudo à parte. E penso que isso também é que nos faz, como estava a dizer, também é uma coisa nossa. Nós não devemos pensar, somos velhinhos, não podemos fazer nada. Não, eu acho que nós devemos trabalhar naquilo que sabemos e naquilo que é o nosso trabalho e não pensar nisso. E há uma coisa, por exemplo, que eu digo muitas vezes, e é um bocadinho verdade, eu tenho muitos amigos, muitas amigas, mas fazem-me falta amigos da minha idade. Porque eu só tenho amigos para a idade dos meus filhos. E, portanto, isso é ótimo, porque quando meus por toda a parte... É um dos segredos para permanecer jovem. É ótimo, ter mas às amigos mais vezes novos. fazem parte outros um bocadinho mais velhotes, para falar comigo de outras coisas que estes não sabem. Mas acho que sim, acho que... Também é verdade que, claro, nós por muito estejamos, que queiramos ser jovens, temos a nossa idade. E eu lembro que eu vivi muito tempo em Paris com uma prima minha, que era a Maria Lamas, que era escritora, e quando lhe diziam o que interessa é a juventude de espírito, ela dizia sempre, pois é, mas a juventude de espírito não me ajuda a descer escadas. E, portanto, é óbvio que temos muitas vezes alguns limites, mas vamos sabendo ultrapassá-los, não fazemos umas coisas, fazemos outra. Agora, a atividade, para mim, é que é fundamental. Alice, e perturba esta coisa de olharmos para a idade sempre por um prisma negativo, neste sentido, não é? Envelhecimento da população é uma carga, não é? Necessidade de renovação geracional, é porque estamos todos a ficar velhos. Nós estamos todos a ficar velhos, mas também o problema é que não nascem crianças e, portanto, como não nascem, é claro que são mais velhos do que os novos. E muitas vezes falamos nisso e não há necessidade, penso eu, por exemplo, eu vou, de vez em quando vou trabalhar para uma cidade na Argentina, que é a cidade do El Chaco, que é o sítio mais miserável da Argentina. Basta dizer que essa província do El Chaco só tem a capital só tem uma rua alcatroada, mas há lá uma pessoa que faz um trabalho extraordinário. Com quem? Com os velhos da terra e com os jovens. Portanto, são os avós que têm encontros com os netos e com os outros miúdos. Juntando os jovens e os mais como é que foi a sua vida. E na Argentina as coisas foram complicadas, não é? Como se sabe. Para não deixar morrer a história, para não deixar morrer o que é que se passou antes. E eles têm uma atividade imensa ali naquele sítio. Depois, no fim do ano, há festas e há prémios para os avós e prémios para os netos. Eu acho que essa junção de avós e netos... que é já uma pista que fica, vamos voltar a isso quando, obviamente, formos à procura de caminhos para que se possa envelhecer melhor. Um dado parece indiscutível, tendo em conta, aliás, investigações e estudos recentes, é de que há um preconceito em relação às pessoas mais velhas e até lhe é dado agora um nome, o idadismo, um pouco na linha do machismo ou do racismo. O estereótipo dos idosos incapazes está, segundo também esses estudos recentes, muito presente desde a mais tenra idade, desde os 5, 6 anos de idade de cada um de nós. A forma como vemos o envelhecimento, é dito também, até pode interferir de facto na forma como se envelhece. Em Portugal, há ainda uma nota que vale a pena sublinhar, e é uma reportagem da Joana Machado que vai deixar isso claro, é que o mercado de trabalho ainda continua a excluir à partida as pessoas mais velhas. Estereótipo, preconceito, passar uma vida inteira a querer viver mais e passar a vida a achar que a velhice é um efeito secundário, indesejado, pesado, lento, incapaz.
Nós sabemos, através dos inquéritos, que as pessoas querem viver até aos 90, 100 anos, normalmente é o que as pessoas dizem, quando não dizem mesmo viver para sempre. E, portanto, é um bocadinho contraditório que depois façam uma conquista tão notável, que é o facto de nós estarmos a viver todos até muito mais tempo. Parece surpreendente que muitas vezes o envelhecimento seja visto de uma forma extremamente ameaçadora. Os estudos mostram que não nos preparamos para a velhice e que somos paternalistas ou preconceituosos com os mais velhos. O idadismo, que é a discriminação em relação às pessoas por causa da idade. Como nós adquirimos estes preconceitos muito jovens, tendemos a aceitar este estereótipo toda a nossa vida. E a verdade é que quando chegamos a essa idade, é muito difícil combater contra as ideias que nós próprios defendemos durante toda a nossa vida. E, portanto, acabam por funcionar com profecias autocumpridas, em que eu próprio passo a achar que, com a idade, deixo de ser capaz. Depois dos 65 anos, vivemos em Portugal 7 a 8 anos de vida saudável. Na Suécia são 15 a 16. Ganhamos 8.584 euros por ano, em média, depois de nos reformarmos. A média europeia é o dobro. Somos, por isso, os terceiros na Europa que mais se preocupam com a possibilidade de o rendimento não ser suficiente para viver depois dos 65 anos. Há inúmeros estudos que mostram que simplesmente ter a idade presente num currículo pode ser um fator de exclusão numa situação de escolha de um candidato. Maria do Rosário Pinto Correia é uma das fundadoras de uma empresa onde a idade conta, ao contrário. A Experience Management é uma empresa que tem como objetivo ligar profissionais experientes que estão disponíveis com instituições, organizações, empresas que precisem dos serviços que eles podem prestar. Resolvem problemas na área da gestão com contratos com início e fim estipulado. A base de dados já tem mais de 600 gestores com qualificação superior. Nós temos um caso de uma startup que nos pediu uma pessoa para ajudar a fazer a parte, para estruturar a parte dos parceiros na distribuição. E acabou por contratar essa pessoa para lá ficar. E o gestor da empresa tem 30 e poucos e o senhor tinha 60 anos. E lá estão os dois. André. O Carlos trouxe muito valor acrescentado, que de outra forma não teríamos conseguido arrecadar. Passou a gerir uma equipa, passou a gerir 2 equipas e, aliás, foi há uma semana convidado a tornar-se administrador executivo da empresa. Isto está encomendado. Achei que já tinha tido a minha cota parte de grande intensidade de trabalho. De repente apareceu este projeto que eu achei muito interessante, porque sempre acreditei que a experiência pode trazer algo de muito positivo, sobretudo aos projetos que estão a nascer. Esta é uma equipa que, em média, tem metade da sua idade. É verdade. Como é que foi lidar com isso? Nós aqui abdicámos completamente da diferença de idades. Aliás, ela nunca esteve presente. A Organização Mundial de Saúde tem uma campanha global contra o idadismo e muito falta fazer no nosso país. Uma das medidas importantes a realizar é aumentar a educação para o envelhecimento. Eu defendo que deveria de ser introduzida logo na escola. O idadismo é, afinal, um preconceito contra nós próprios, porque, se tudo correr bem, quem vão ser os idosos de amanhã? Temos aqui uma série de perguntas, aproveito ou de questões que podem ser colocadas, trago para a conversa mais 2 convidadas. Desde já a Daniela Craveiro, é socióloga. Daniela, bem-vinda também, investigadora em Ciências Sociais. Temos aqui esta questão da forma como as pessoas são tratadas a partir de determinada idade, e há uma série de portugueses que assumem, num estudo que pude ler também, 21% entre os 65 e os 75 anos, que já se sentiram discriminados por causa da idade. Isto é uma tendência que tem aumentado ou tem sido possível atenuar? Suponho que tem vindo a aumentar. Realmente vivemos uma sociedade bastante idadista, tendencialmente temos uma série de interações que são categorizadas por idade. A idade em si é uma característica que nós vemos como bastante visível e no fundo, estas associações negativas, atribuições que damos a esta faixa etária, vem no fundo complicar essa interação. O que realmente
o que é importante sublinhar a esse nível, a meu ver, é que estas representações negativas, no fundo, são acima de tudo representações muito negativas, muito generalizadas, muito injustas, porque a população envelhecida é uma característica fundamental, que é bastante diversificada. Mas o que a Daniela está a dizer é que se tem agravado. Isso faz sentido. Há tanta pedagogia pública feita, preocupação com os mais velhos, permitir-lhes uma vida ativa, garantir cuidados de saúde e, todavia, sentem-se gradualmente mais discriminados. Porquê então? Existe também um discurso muito negativo associado ao envelhecimento, não é? Lá está, todas estas ideias negativas associadas ao envelhecimento. E isso não é uma fatalidade? É possível combater esse discurso? É possível combater este discurso. Nós vivemos... estamos a... vamos ter muitas oportunidades... peço desculpa. Associada ao envelhecimento há uma série de generalizações, mas são generalizações injustas. A população em si, a maior parte da população com mais de 65 anos em Portugal, não é uma população dependente, não é uma população pouco saudável, não é uma população inativa. Temos mais de metade das pessoas com mais de 50 anos que são cuidadores informais. Por exemplo, temos das maiores taxas de empregabilidade em faixas etárias mais elevadas em Portugal. Portanto, são representações injustas, não representam a realidade. E por esse motivo, portanto, há motivo o que a Daniela nos está a dizer, tentando ser aqui sintético, sem querer ser redutor, é que o estereótipo do idoso, que é uma pessoa doente, com dificuldades de fazer uma série de tarefas, é uma ideia que está a ser repetida, mas que é contrariada pela realidade. Precisamente. É a diversidade que é a característica principal da população envelhecida. Temos sim ajustar a nossa sociedade a esse aumento de diversidade e dar conta destes novos desafios, mas de uma forma positiva, dando conta destes ganhos. Cada vez mais pessoas vivem mais anos. Isto é um aspecto que devíamos todos celebrar, é um aspecto fundamental e devemos ajustar a nossa sociedade a este novo desafio. E concretamente em relação a Portugal, e cumprimento também a Helena Canhão, médica reumatologista. Helena, em Portugal sabemos que não só se vive cada vez mais, como na maior parte do mundo dito ao mundo ocidental, mas que os portugueses são hoje um povo mais envelhecido do que os outros. Nós estamos preparados para isto que provavelmente nos acontecerá nas próximas décadas, de tornarmos-nos, por exemplo, o país mais envelhecido da Europa? Como a Alice já referiu, quando se fala de envelhecimento e de um país mais envelhecido, depois também há que olhar para o outro lado da equação, que é o facto de termos menos jovens e menos nascimentos e pessoas que emigram, e há esses dois componentes. Há um componente em que as pessoas vivem mais... Sim, mas não há dúvida que, por muito que agora tenhamos uma inversão de tendência, seja por via das migrações ou de uma política de natalidade que permita que nasça mais gente, nós vamos todos, e queremos, viver até mais tarde. E, portanto, vamos ter mais gente mais velha no país. A pergunta é, por isso, como cuidar desta gente e, mais do que cuidar, como fazer com que esta gente viva feliz, que é o mais importante para todos. Esta gente vamos ser todos nós. Isso todos é nós. O primeiro ponto de todos. Se Exatamente. tivermos sorte e saúde, chegamos lá. E o que se tem feito, e é notável, é um avanço enorme da medicina, da ciência e de todas as condições de suporte que fazem com que nós possamos viver mais tempo. O grande problema, isto já foi mostrado aqui na reportagem, é que nós estamos a viver mais tempo, exatamente como no norte da Europa, mas depois os anos com qualidade de vida são muito menores em Portugal do que nos outros países. E a que é que E é atribui essa isso? parte que tem A de que é ser que atribui combatida. Há um componente que é individual e um componente que é da sociedade em si. O componente individual tem muito a ver com, ao envelhecermos e vivermos mais, vamos acumulando doenças e, portanto, cada vez temos mais doenças com a idade, não é? Passamos a ter o que nós chamamos multimorbilidade, muitas doenças crónicas. Cada uma dessas doenças, só por si, acaba por ser deletéria, prejudicar o indivíduo. E nós temos que ter, do ponto de vista, por exemplo, da abordagem médica, uma abordagem muito mais holística, uma abordagem que olha para o indivíduo e não para cada uma das doenças em si. E isso é um dos pontos que tem de mudar em Portugal, que é
uns cuidados integrados mais bem implementados, com uma maior relação entre os vários profissionais de saúde e entre os sistemas de saúde. E isso está a ser feito no norte da Europa e nós ainda não conseguimos fazê-lo. Nós temos ainda serviços muito centrados no hospital, nas hospitalizações, e temos que descentralizar, temos que passar esses serviços mais para os cuidados primários e mais para a casa das pessoas. Depois há todo o componente também de literacia. Muitas pessoas têm doenças crónicas, são medicadas, mas depois não aderem à terapêutica. E depois também há uma cultura no nosso país, às vezes, de maior tratamento do que devemos, de maior medicalização. Se calhar, começar um medicamento para o colesterol a uma pessoa que tem 75 anos não justifica, é para tratar um fator de risco de uma doença que só aparece daí a 10 anos, não tem justificação. Já vamos a essas especificações, mas eu não queria perder a ideia que deixou, porque temos uma reportagem que eu acho que é bastante ilustrativa da realidade de como são tratadas as pessoas em Portugal. Desde logo as consultas de geriatria, por exemplo, acontecem, essas que permitem o tal olhar mais holístico, acontecem em muito poucas unidades de saúde do país, nós contabilizamos 3 ou 4, não mais. Na maior parte dos casos o que há é o habitual atendimento normalmente rápido, um médico de família num centro de saúde. Vamos então ver como é que os portugueses estão a ser relacionados com a saúde a partir de uma certa idade, sendo que é fundamental olhar para o envelhecimento como um processo e não como um número tal qual dizemos esta noite. Eu gosto de viver. Muito bem. Sente-se inútil? Não, faço aquilo que sei e que sou capaz. A idade não é o fator, não é o único fator, é um dos fatores. Olha, sente que tem mais problemas de memória do que as outras pessoas da sua idade? Anda, tu também já está patareca como eu. Não é a mesma coisa envelhecer na cidade, no campo, sozinho, acompanhado, solteiro, casado, com filhos, sem filhos, num meio com acesso fácil a serviços de saúde ou de apoio social. Dia do mês. Já lá não vai. Não temos o direito de, pelo bilhete de identidade, julgar as pessoas. Centrar tudo aquilo que a pessoa vale, a vida humana, no número. O número de Conceição Gouveia é o 78. Não há ajudas. Pesa-lhe nas datas que teimam em não sair. Em que ano estamos? Estamos em 1941. 1, 2, começa! Rápido! Mas ainda não lhe prende a agilidade no andar. É, lá na terra também é muito rápido. A terra fica em Santarém. Conceição está a passar uns tempos em casa da filha em Ovar. 1, 2, 3, começa! Sobe! E aproveitou para vir à consulta de geriatria que o Hospital Francisco Zagalo oferece semanalmente desde abril. Aqui é feito um check-up completo, dos pés à cabeça. Foi uma consulta começada a pensar nas necessidades do doente mais idoso, nomeadamente com primeiras consultas com mais tempo, uma avaliação multidisciplinar, não só feita pelo médico, mas também pelo fisioterapeuta, pela enfermagem, passando também pela realização do eletrocardiograma e só depois a avaliação pelo médico, com o objetivo de, possibilitar ou potenciar a qualidade de vida destes doentes e, 2, impedir que eles recorram a outro tipo de serviços, nomeadamente ao serviço de urgência ou até que fiquem internados. Está alta. Está com 14,2, 6,9. O modelo está atestado e comprovado, mas ainda é uma raridade nos hospitais portugueses. A médica Maria João Quintela dirige a Associação Portuguesa de Psicogerontologia e não esconde a desilusão com a forma como a sociedade ainda olha a longevidade. O que é preciso fazer para que este viver mais tempo não seja nem olhado como um custo, nem como um problema, mas seja visto realmente como uma conquista, um ganho, e também pelas próprias pessoas não seja sentido como quase um incómodo. Os mais velhos muitas vezes têm que dizer eu não quero incomodar o meu filho, eu não quero... Não, tem direito a viver, é uma pessoa. Desde 2012, a Associação distingue anualmente pessoas com mais de 80 anos que se destacam pela atividade profissional ou cívica. Helena Rebelo Pinto recebeu um desses prémios. Dá aulas e orienta mestrados e doutoramentos na Universidade Católica, coordena o Instituto de Ciências da Família, realiza consultas de terapia do sono e ainda tem energia para muito mais. Tenho boa saúde,
e, portanto, tenho uma vida interessante, tenho uma família numerosa, que também é um grande estímulo para mim, e, portanto, sinto-me bem. Não tenho nenhuma doença incapacitante, felizmente, e tenho várias oportunidades que estimulam que eu vá mudando e que me vá adaptando a uma nova fase da vida. Helena Rebelo Pinto não perde tempo com lamúrias ou saudosismos e vive sem complexos de idade. Já fiz 82, só para retificar. Aliás, esta coisa da idade é um bocado estranha, não é? Porque é a única coisa em que se elogia parecer-se o que não se é. Concisa nunca ouviu dizer a alguém tu não pareces ser tão inteligente como és, ou tu não pareces ter tanta graça como tens, mas dizemos à pessoa, como um elogio, não pareces ter a idade que tens. Portanto, é uma coisa realmente muito ambivalente, não é? O aumento da longevidade vai ser uma realidade para o ser humano. E uma boa notícia. Eu acho que é uma excelente notícia. No laboratório do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, Maria Carmo Fonseca lidera uma equipa de cientistas que investiga a reversão do envelhecimento celular. Nós vamos a ratinhos velhos, idosos, e retiramos células da pele. Mantemos estas células no laboratório e, com uma manipulação genética, as células passam a adquirir propriedades típicas de células mais jovens. Se é possível fazer isto no laboratório, é só uma questão de tempo. Eu não sei se vão demorar 50 anos ou 100 anos, mas vai com certeza ser possível fazer esta reversão no próprio corpo humano. O aumento da longevidade é uma certeza científica e levou já a Organização Mundial da Saúde a rever a classificação das fases da vida. De acordo com a nova classificação, os seres humanos são considerados jovens até aos 65 anos de idade. Só aos 66 é que entram na meia-idade e só depois dos 80 é que devem ser considerados velhos ou idosos. Com a ajuda da ciência e da medicina, uma alimentação regrada e hábitos saudáveis, cada vez mais pessoas vão passar os 80 anos com a lucidez e boa saúde de Helena Rebelo Pinto. A nossa sociedade não pode, de maneira nenhuma, dar-se ao luxo de perder o contributo destas pessoas, seja ele sob que forma for. Fica aborrecida com frequência? Não, sou uma pessoa alegre. No Hospital de Ovar, Conceição está a terminar a consulta de geriatria. A gente vai ouvindo e vai manejando a mente. Acho que é um modelo que é muito fácil de replicar e que se deveria generalizar. São pequenos passos para uma realidade que exige passos de gigante. Encontrar uma forma humanizada, dignificada, de dizer que bom estás vivo. Que bom estás vivo. José Gil, quando vemos que este tipo de consulta, ao olhar verdadeiramente para uma pessoa que tem uma determinada idade, só existem meia dúzia, já estou a ser benévolo, de unidades de saúde do país, significa que há muito por fazer, ou seja, o combate ao estereótipo passa por ajudar a pessoa a envelhecer o melhor possível, não é? Com certeza. Com certeza. Mas o que me surpreende, se quiser, aqui mesmo, e em estudos que consultei, etc., é que nós estamos todos de acordo num propósito. Temos que dignificar a velhice, a terceira idade. É absurdo estar a desvalorizar uma conquista tão extraordinária como um aumento da longevidade. Bom, mas ao mesmo tempo que nós todos queremos dignificar e dar um valor à pessoa que o tem, recorremos quando perguntamos, mas como fazê-lo? E o que é que essa pessoa merece? O que é essa pessoa com idade avançada? E então o que é que responde? Como? E o que é que responde a essa sua interrogação? Há muita coisa, mas o que eu estou na peça, nas outras peças, recorre-se aos direitos humanos. São pessoas também. Também são pessoas, também têm direitos humanos, etc. Ora, o que me parece, e mesmo em muitos estudos com que eu concordo muito, etc., sobre
a necessidade de não criar fases estanques na vida de uma pessoa, mas fazer com que haja uma ligação entre essas fases, etc. Há modelos para resolver esta questão e parece-me sempre o seguinte: nunca se vai à ideia do que pode um idoso. O que é que um idoso pode? Sendo que pode cada vez mais. Pois, mas espere, não, eu quero fugir imediatamente e negar a ideia de que o idoso é referido ao adulto de meia idade que tem uma rentabilidade no mercado de trabalho, etc, etc, etc. Não, porque precisamente o que acontece é que o idoso também é capaz de fazer, dar um contributo para a sociedade, ele ainda há imenso desperdício, mas é preciso saber que o que é que o idoso tem de específico para ele próprio e para dar. Não é só para dar, é também para ele próprio se desenvolver. Isto pode parecer um bocado absurdo, que aos 80 anos ou aos 70 e tal se desenvolva, mas é assim. Mas há gente a estudar, há gente a criar um negócio. Claro, isso não há. A maior parte não é assim, é por razões que têm a ver... Se eu estou a entender, mais do que comparar o idoso ou a pessoa que tem mais de 65, de 70 anos com aquele que tem 50, é perceber o que é que o idoso em si pode valer para a sociedade. Deixe-me só perguntar-lhe mais isto. O senhor tem, além de ser um pensador extraordinário e reconhecido internacionalmente, tem uma vivência de várias latitudes, deu aulas no Brasil, na Holanda, em França, viveu em diversos países. A realidade portuguesa é distinta ou tem traços absolutamente comuns a este nível com o que encontra noutras realidades? Não. Ela é específica em certos, por exemplo, no número de idosos, etc. Nós já sabemos. Mas, digamos, na experiência do envelhecimento, quando há iliteracia numa das peças que mostrou com aquela senhora, eu assisti a isso. A hipermedicalização dos idosos, eu assisti a isso, mas em massa, no sul da Itália, na Córcega, os idosos empilhar os raios-x que eram Está longe de ser aquele exclusivo, daquela ideia que há coisas que só acontecem em Portugal. Esta não acontece. Há certamente coisas que só acontecem em Portugal. Isso não temos dúvidas. Mas essa não será só neste país, como cantava o Sérgio Godinho. Alice Vieira, além de ter sido jornalista há muitos anos e ser uma escritora... Não, sou. Nunca se deixa de ser, não é? Jornalista é jornalista. Ainda hoje trabalha como jornalista numa revista, exatamente. Mas é como escritora, se calhar, que o grande público melhor a conhece. Alice, entre outras coisas, tem muitas obras de literatura juvenil e a pensar nos mais jovens. Como é que se diz aos mais jovens que os mais velhos não são um estorvo e não são um peso? Não é, vamos lá ver, não é dando-lhes lições. De resto, eu digo sempre nos meus livros, não ensino nada. Conto uma história e eles vão lá dar. E é muito engraçado porque... Não é buscar moralismo no É muito engraçado porque um dos meus livros que tem mais leitura, tirando os primeiros, que esses, pronto, vendem-se todos os dias, é um que se chama Às 10 a Porta Fecha. E o que é a história do Às 10 a Porta Fecha? É a história que se passa num lar de idosos. Onde os miúdos gostam de ir, porque é divertido, porque eles dizem coisas engraçadas, e esse livro tem muita leitura. Daí eu aproveito, e como ando sempre em escolas por causa disso, aproveito para lhes falar, e eles entendem isso perfeitamente, que as pessoas têm outros conhecimentos, já viveram outras vidas, contam coisas, e que é muito importante para uns e outros o conhecimento que damos. Portanto, a relação entre os mais velhos e os mais novos, e eu bato sempre nisto porque eu acho que é aqui que muita coisa se resolveria, não é? Eu acho que é fundamental. Portanto, é sempre isso que eu faço quando abordo estes temas, e abordo muitas vezes a idade, com certeza, e os mais velhos. E eu acho que eles, se nós os conseguirmos motivar, eles entendem isso, e eu vejo isso, quer dizer, eu tenho, os meus netos andam sempre comigo, gostam de estar com as pessoas mais velhas, e isso é muito bom, porque divertimos-nos, está bem, e é outra maneira portanto, eu, por exemplo, quando tinha os meus netos lá em casa, pouco, porque eles viviam no estrangeiro, mas quando estavam cá,
o tempo que eu estava com eles, estava só com eles, não estava com mais nada. Então, contava-lhes coisas. De uma vez a televisão avariou e disse, meu Deus do céu, sem televisão o que é que eu vou fazer às crianças? Nem se deu por isso, porque nós inventávamos jogos, eu contava-lhes coisas, mostrava-lhes as fotografias dos pais, dos avós, que é sempre uma coisa que eles gostam muito, e tentava-os levar um bocadinho a pensar, estas pessoas são mais velhas, têm muitas histórias para te contar e são muito divertidas e, portanto, era sempre isso que eu, por esse lado que eu ia. Mas também há uma coisa ali que é verdade, que é envelhecer é muito diferente se envelhece na cidade, se envelhece no campo, se a pessoa passa a vida toda a trabalhar no campo, é complicado, não é? Deixa-me colocar-lhe aqui uma questão. No mundo, por exemplo, das empresas, não se está a fazer com que as pessoas envelheçam demasiado cedo? Ou seja, muito esta ideia de que é preciso sempre gente mais nova, que pense fora da caixa, que traga outras ideias e que se comece a dispensar pessoas aos 50 anos em vez de ser mais tarde. Ou seja, este problema não está a ser agravado também, num certo sentido, por um ritmo acelerado que se pretende de criação mais do que de criatividade. Acelerado, é depois uma imagem que tem que se dar que é muito mais agradável. Repare, eu agora não, isto não tem nada a ver consigo, mas quer dizer, noutros países, não é? Quem são os locutores da televisão, são pessoas muito mais idosas. Aqui são jovens, não é? Eu agradeço isso, é muito simpático. Já não é verdade, mas... Já há mais jovens, desculpe lá. Lá são pessoas sempre mais idosas, que têm a sabedoria, que têm a experiência e que fazem isso. Por exemplo, cá agora, que é uma coisa horrível, os atores vão-se buscar atores novos e fazem-lhes maquilhagens para eles parecerem mais velhos, e os atores velhos não são convidados. E isso é uma coisa que está a acontecer muito no teatro, muito na televisão, é que os atores velhos são postos muito de lado, e o que é que eles fazem depois, não é? É um bocadinho isso também, temos que mostrar a imagem tem sempre que ser jovem, atraente e não sei o quê, é isso. Sem dúvida, até porque Daniela Craveiro, retomo algo de que falávamos há pouco, houve um estudo inovador que foi concluído, pelo que eu sei, recentemente em Portugal, que até os investigadores foram surpreendidos quando se percebeu que entre os portugueses com mais de 65 anos que vivem nas suas casas, e este é um dado que podemos também refletir sobre ele daqui a pouco, mais de 80% não têm qualquer déficit cognitivo e mais de 70% é absolutamente independente. Ou seja, esta ideia de que há aqui uma população com uma dificuldade muito grande é falsa e, neste sentido do que a Alice dizia agora, não faz sentido então nenhum antecipar alguns dos sintomas que se vêm a revelar cada vez mais tarde no nosso tempo. Precisamente. É realmente um ponto também bastante ilustrado na última peça, é esta grande abertura, estes ganhos de vida podem ser vividos com muita qualidade. Existem sim circunstâncias que penalizam essas vivências e temos que, no fundo, trabalhar no sentido em promover uma qualidade de vida e um estilo de vida cada vez mais saudável. Os contactos intergeracionais são, sem dúvida, uma das vias em que o preconceito negativo associado à idade avançada pode ser trabalhado. Aliás, há estudos que mostram exatamente isso. As pessoas que têm mais contactos intergeracionais têm perspectivas menos negativas sobre o envelhecimento. Isso é uma das vias interessantes que se pode trabalhar o preconceito e também mesmo uma das outras consequências sobre estas ideias negativas associadas ao envelhecimento, e que foi também mencionado nas peças anteriores, tem a ver com a forma como se associamos o envelhecimento a estas ideias negativas, vamos, no fundo, auto-excluir-nos de uma série de tarefas e desvalorizarmos a nós próprios sem ter em conta as nossas próprias competências. Portanto, existe uma série de desperdício de capital humano e de capacidade de experienciar a vida por causa destas ideias negativas. Portanto, isto são coisas que são bastante plásticas. Sabemos que o envelhecimento, a nível individual, obviamente, pode estar associado a perdas funcionais e cognitivas a longo prazo. E isso é fatal que aconteça. Exatamente. Mas este ritmo é realmente diferente de pessoa para pessoa e é realmente plástico. Existem formas de intervir e de potenciar uma vivência cada vez mais plena. E, sem dúvida, os contactos intergeracionais, promover as ideias mais positivas, promover também oportunidades, o tal ponto sobre o mercado de trabalho. Várias empresas têm perspectivas, de facto, muito idadistas e vão
vão diminuir as possibilidades de qualificação dos seus trabalhadores com mais idade. E isso, obviamente, no fundo, vai torná-los obsoletos a longo prazo. Se não existe um investimento nas qualificações, se não existe um investimento nas renovações das competências e não das pessoas, obviamente que ao final do tempo ficamos com pessoas realmente menos capazes de dar conta Sendo das também vale a atividades. pena sublinhar que a própria velhice está a mudar. Helena, voltava a si, e há pouco não disse, a Helena Canhão, além de professora da Faculdade de Ciências Médicas da Nova, é chefe do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central e recentemente eleita também presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Mas a pergunta não tem a ver com o seu currículo, tem a ver com esta ideia da velhice estar a mudar, mas tem a ver com a sua especialidade, porque seguramente lhe chegam cada vez mais pessoas que, mesmo com o avançar da idade, desataram a fazer ginástica, a estudar. Nós vemos a experiência comum, diz-nos que hoje vemos pessoas mais velhas a caminhar, como não se via em Portugal há 20 anos, e isso é um avanço extraordinário que é preciso aproveitar. Está de acordo? Sim, e eu acho que essa mudança é que nos vai aproximar dos outros países que fazem isso há muito tempo, não é? A cultura de uma vida saudável, de uma alimentação saudável, do exercício físico, que não era muito habitual, sobretudo nas mulheres. Quando vimos desculpe interrompê-la, aquele grafismo inicial que eu mostrei, que é a qualidade de vida, a comparação com os suecos é sempre cruel difícil. Nessas coisas, mas se tivéssemos visto os números de Espanha, também são francamente mais favoráveis os de Espanha do que os de Portugal, e aí a realidade sociológica já não é assim tão diferente. Tem muito a ver com isso, com hábitos, que são seguramente de alimentação, de exercício e outros? Esta parte dos estilos de vida, da promoção dos estilos de vida saudável, é algo que nós não ouvíamos falar aqui, se calhar há 10 anos ou 15 anos, e que agora há uma grande insistência nisso, porque realmente faz diferença. E faz diferença não só do ponto de vista de saúde, mas também de sociabilização, de relação entre as pessoas, a tal relação também entre pessoas da mesma idade, que é importante, e que nós vemos noutras realidades uma promoção, por exemplo, das comunidades, das nossas juntas de freguesia, a promoverem centros onde as pessoas possam fazer exercício físico, onde se possam encontrar, onde possam contar histórias. Portanto, a sua experiência cotidiana diz-lhe que está a mudar, ou seja... Eu penso que as coisas estão a mudar, mas nos grandes centros às vezes é mais difícil mudar do que fora dos grandes centros. Nós temos aqui em Lisboa muitas pessoas idosas que vivem sozinhas, que vivem em prédios, um terceiro andar sem elevador, e essas pessoas é muito difícil saírem de casa, irem às compras, porque neste processo do envelhecimento, já foi falado que é um processo individual, é diferente para todas as pessoas, mas há pessoas que têm, além de terem doenças crónicas e que podem fazê-las envelhecer mais depressa, não é? Naturalmente, mas há também um declínio, por um lado, cognitivo e, por outro lado, funcional físico. E uma pessoa pode estar ótima do ponto de vista cognitivo, mas, por exemplo, ter uma artrose marcada dos joelhos e não conseguir ir à rua se viver num terceiro andar sem elevador. E isso faz com que a pessoa se vá isolando, que deixe de conviver, deixe de sair, deixe de poder preparar alimentos, se não houver um filho que ao fim de semana lhe vai levar as coisas a casa, não tem alimentos frescos, tem os alimentos que pode guardar durante a semana, e tudo isto acaba por causar também depressão, mais solidão, e a parte cognitiva também começa a ser afetada. E, portanto, é todo um ciclo vicioso em que, se nós tivermos um sistema que ajude as pessoas a sociabilizarem, a saírem, a mexerem-se, a fazer exercício físico, ou seja, já acontece mais, mas precisamos claramente de que isso seja mais incentivado. Precisamos nos grandes centros, mas eu acho que também podemos tirar partido, e não falámos disto aqui, das novas tecnologias. Já lá vamos. Para que isso agora só aconteça. isso temos uma boa entrevista que nos vai lançar esse debate, mas eu queria só perguntar à Daniela isto também, que é o caso das mulheres em particular. A maioria da população portuguesa é feminina, portanto ainda por cima faz mais sentido que falemos disso, e este quadro também ilustrava isso, ou seja, as mulheres em Portugal designadamente vivem em média mais 5 anos que os homens, mas vivem menos anos com qualidade após os 65 do que os homens, o que é absolutamente revelador, porque vivendo mais 5 anos têm objetivamente menos anos com qualidade de vida a partir de uma certa idade. Isto está a mudar ou isto ainda tem de mudar completamente? Tem a indicação que a esperança média de vida, a diferença de experiência média de vida entre homens e mulheres tem tendencialmente a estar a diminuir. Existe uma conversão. Sim, as mulheres vivem mais, mas tende a diminuir. Agora, a qualidade de vida das mulheres, e tem muito a ver com, seguramente também com hábitos instalados e com algumas circunstâncias específicas que atingem particularmente as mulheres.
Sim, suponho que sim. É um fenómeno que acontece com base em vários fatores. Algumas das diferenças entre homens e as mulheres têm a ver também com as experiências de vida acumuladas ao longo da vida, as situações de stress e de responsabilidades que estão... Desde logo há um grupo de risco, que é o das viúvas, não é? As mulheres, o enviuvarem mais cedo, o caminho para estarem mais solitárias, obviamente muitas vezes associado a questões de doenças, era mais neste enquadramento que estava a pensar. Sim, mas o facto de viver sozinho não necessariamente implica viver em solidão. Aliás, isto é um estudo recente, realizado pela equipa do Minho, responsável por um inquérito europeu para a saúde, reforma e envelhecimento, deixam isso bastante claro, que a associação entre viver sozinho e as perdas cognitivas, as perdas de saúde, não é propriamente direta, não é o viver sozinho em si, é estar só, é sentir-se só, é estar desvinculado da sociedade. Podemos viver sozinhos, mas temos uma participação ativa na sociedade e temos a nossa rede social. As mulheres, tradicionalmente, são cuidadores, são cuidadoras, maior porcentagem de prestarem cuidados informais do que os homens, por exemplo. Há uma grande incidência em Portugal de cuidadores informais, são tipicamente mulheres, principalmente a percentagem particularmente alta em Portugal comparativamente a outros países, a prestação de cuidados em co-residência. Lá está o caso de prestar cuidados normalmente ao cônjuge. Portanto, não consigo precisar bem sobre o que é que se explica esta diferença entre homens e mulheres em termos de... Sendo que ela existe e é indiscutível. Há um dado todavia que une homens e mulheres a partir de determinada idade, que é, e pode ser um drama em algumas circunstâncias, que é como ocupar o tempo verdadeiramente. Não é apenas a tal questão da solidão, mas é a forma como é possível ocupar o tempo. Claro que a solidão agrava esse tipo de circunstâncias, sobretudo quando as opções não vão além de um banco de jardim ou de uma mesa de café. O padre é que me lixou. Então, eu sou-me há 49 anos, estou casado, não posso procurar mais nenhuma, não é? Ela está em casa, vai a fazer mais eu estou em casa e depois vamos os dois, outras vezes vai um sozinho. A mulher de António Nunes acompanha-o em tudo, menos nas idas diárias ao café. Sem um par ao lado e a viver sozinha está Suzete Santos. Tem 92 anos e está divorciada do marido há 40. Tinha um grande defeito. Não podia ver um rabo de saia. Ele não se emendava. E eu tinha a minha filha casada e já não tinha a obrigação de estar a aturá-lo. E então, eu é que o deixei. Foi o primeiro e o último homem da sua vida. Eu fui habituada a desenrascar-me sozinha. Agora, companhia só de uma ou outra vizinha e das voluntárias da Associação Coração Amarelo, que vão a casa conversar com os idosos. Boa tarde, com licença. Como está a senhora? Eu estou bem. Ando de mal a pior, mas também já sou velha, o que é que se espera? Velha? O que é isso de ser velha? Estou toda doente, não há nada que se aproveite. E eu ouvi dizer na televisão que a música que fazia bem, então eu canto, quando tenho muitas dores. Durante o dia? Canto e isto dá vontade de rir, mas às vezes é cantar a chorar. São várias as estratégias para fintar as dores da idade. Quando é que você vai começar a banhar a azeitona? Talvez a semana que vem, os filhos vão ter alguns dias. O lagar de azeite de 100 soldos tem clientes até final de novembro. Quem quiser trabalhar é bastante tempo para fazer. Que coisas é que há para fazer? Olha, por exemplo, eu cheguei a ter criação de gado, fazendas e isto e aquilo, há muita coisa para fazer. Além de fonte de rendimento, as atividades agrícolas são um escape ao isolamento. Mexe-se o corpo e a cabeça para que a velhice não chegue à memória. Eu todos os dias vou à minha casa onde eu fui criada. Em pensamento, eu corro àquela casa todos os dias e o prédio já nem existe.
Tinha fama de ser bonitinha, de ser muito elegante. Aqui era quando eu era solteira. É tipo de viola. Isto eram os rapazes quando eu passava. Afinal, hoje sou um trambolho que eu, às vezes, a menina, se estivesse aqui sozinha comigo, fartava-se de rir. Vou ali ao espelho assim, o estupor desta velha está farta. Feia que se farta. Discuto com a velha, raio com ela. A solidão pode ser um estado de espírito. É muito mal viver sem ela ou viver só? Muito mal viver sem ela. Porquê? Que é a minha companhia, a mãe dos meus filhos, não é? A minha neta teve aí um dia destes. De vez em quando aparecem. Uma vez por ano? 2 vezes por ano? 2 vezes, em geral 2 vezes. Uma condição mais ou menos difícil de alterar. Olha, temos ali a conversar, bebemos um copinho. Quando chegar assim a renta à noite, pelo menos agora está frio, vamos para casa. Até logo, obrigado, prazer. No Fronteiras 21 há sempre um momento em que elementos que estão na plateia podem colocar perguntas aos oradores convidados. É o que vai acontecer imediatamente a seguir, não sem que eu antes diga que estão hoje connosco alunos de Medicina, de Enfermagem. Também é muito relevante poder dizê-lo, alunos da Universidade de Lisboa para a terceira idade, bem-vindos também. E alunos e elementos, professores igualmente, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, que me fizeram chegar um livreto que é muito útil, seguramente, e que diz prevenir para não cair, as quedas são. Ele era um dos dramas maiores, não é? a partir de uma certa idade. Sem e, dúvida. portanto, tudo o que forem bons conselhos está completamente divulgado e, portanto, para ser seguido, lido com atenção. Foi feito, aliás, para isso, para ajudar. Prometia eu que teríamos perguntas precisamente a partir da plateia. Pedi à Sónia Ferreira, que é coach, que colocasse a pergunta que tem à Helena Canhão, a médica reumatologista que é convidada do Fronteiras. Muito boa noite. Um bocadinho no seguimento desta última reportagem. A minha questão era o seguinte: nós verificamos um aumento cada vez maior da longevidade na população, não só em Portugal, mas a nível mundial. Faria algum sentido nós distinguirmos entre idade biológica e idade cronológica? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, isso existe, não é? Naturalmente, em termos de saúde, em termos sociais, porque, e é engraçado que nós, na história clínica do doente, escrevemos idade aparente à real, idade superior à real, idade inferior à real. É um dos aspectos que nós escrevemos quando escrevemos a história clínica do doente. E quando estamos, por exemplo, na consulta e chega um doente e diz a idade, às vezes é uma idade que não parece a idade real. E isso é notório, porque tem sobretudo a ver com esta parte de fragilidade, da incapacidade que as pessoas têm associadas e que as mulheres têm muito mais do que os homens. Ou seja, os homens, do ponto de vista físico, fisiológico, têm mais massa muscular, mais massa óssea e, portanto, há algumas alterações que, sobretudo do ponto de vista físico e funcional, que se notam muito mais nas mulheres do que nos homens. Até porque os homens, como continuam a morrer mais cedo de doenças cardiovasculares e de outras doenças que causam uma mortalidade mais cedo, nós ficamos com mulheres que têm algumas alterações e que continuam a viver. E o conceito que nós chamamos fragilidade é um conceito de saúde, mas que ao mesmo tempo é um conceito fisiológico e que tem a ver com a capacidade da pessoa, e viu-se há bocado nos testes, de andar 6 metros, de fazer apreensão, a força da apreensão, do equilíbrio, do não cair, porque as quedas são dos fatores, dos eventos que mais precipitam a morbilidade e a mortalidade das pessoas e, portanto, não há dúvida que o envelhecimento é um processo e que não interessa o número, não é o ter 76 ou ter 60. Nós temos vários testes que podemos fazer, quer do ponto de vista físico, quer cognitivo, e mesmo analítico, laboratorial, marcadores, que nos mostram que há pessoas que têm 76 anos e umas são muito mais velhas do que outras com essa idade. Vem a propósito, Helena, nós temos tudo o que eu digo vem uma reportagem. Não é uma reportagem, por acaso agora podia ser, mas
mas não é. É um grafismo, é uma ilustração gráfica. São as doenças mais comuns após os 65 anos. Eu peço ao Paulo Cardoso, ao nosso realizador, que antecipe. Este não era o grafismo seguinte, mas vem de facto a propósito. Mas o que eu lhe pedi era o seu auxílio, o seu olho clínico para estes números sobre as doenças mais comuns após os 65 anos, no sentido de dizer, sobretudo, quais as que a preocupam mais, porque muitas vezes não é apenas o escalonamento em si, sim, é a evolução, e conhece-a seguramente melhor que nós. A doença mais comum, segundo os dados que nós apuramos, é a obesidade abdominal, seguida do colesterol total elevado, depois a hipertensão, a obesidade genérica, a seguir então as doenças musculoesqueléticas, só depois a diabetes e, por fim, as perturbações mentais. Eu creio que nós vamos poder colocar esse grafismo a todo momento. Deste enunciado, como é que nos ajuda a ler isto? É curioso, porque algumas destas situações que são as mais frequentes são modificáveis, porque há coisas que nós não podemos modificar, que fazem parte da nossa genética, do que nós trazemos do nosso património. Mas, por exemplo, a obesidade é algo que se pode modificar. Há 4 grandes fatores que nós podemos modificar. Um que tem a ver com a alimentação e a obesidade, outro que tem a ver com o exercício físico, outro o álcool e outro o tabaco. E se nós controlarmos estes 4 fatores, podemos diminuir imenso todas aquelas situações que ali estão. Nós temos, por exemplo, muitas pessoas que basta diminuir o peso para controlar o colesterol e não precisam de um medicamento para controlar o colesterol, basta emagrecer. O mesmo em relação à hipertensão arterial. O sono, o stress e, às vezes, a forma como as pessoas se alimentam pode também ajudar a ter um melhor controle da hipertensão. Portanto, olhando para aqueles aspectos, nós vemos que muitos deles podem ser melhorados com hábitos de vida saudável, com exercício físico, com manutenção da atividade e mesmo do ponto de vista mental, o continuar a ter atividade acaba por ajudar a parte cognitiva. Portanto, olhando para ali, nós percebemos que podemos controlar muitas destas situações tendo hábitos de vida mais saudáveis. É pelo menos perfeitamente possível reduzir aquelas manchas, ou seja, reduzir a percentagem de perturbação na vida de tanta gente que cada uma daquelas doenças representa. Volto à plateia. A Beatriz Machado está aqui sobre o meu lado direito e tem uma pergunta para a Daniela Craveiro, por favor. Sim, antes de mais, boa noite. Boa noite e bem-vinda. A questão está relacionada com os cuidadores informais, porque nós sabemos que existem familiares dispostos a tomar conta dos seus idosos, mas isso vai ter impacto tanto a nível da sua vida pessoal como profissional. Eu gostava de saber quais é que são os apoios, as soluções que existem para estas pessoas, para estes cuidadores. Obrigado, Beatriz. Bom, é um ponto realmente muito importante relativamente ao envelhecimento dos cuidadores informais. Em termos comparativos, Portugal tem está no grupo de países com a maior porcentagem de cuidadores informais idosos e cuidadores informais idosos em situações de co-residência. Temos um novo estatuto do cuidador informal, que ainda não está completamente implementado. As soluções não são muitas e a verdade é que a forma como nós organizamos a nossa vida e o nosso trabalho tem vindo a penalizar os cuidadores informais. Em vários aspectos. Existem vários estudos que têm associado a prestação de cuidados a penalizações na saúde dos próprios cuidadores, mas se controlamos alguns fatores importantes, como lá está estas respostas sociais que existem, por exemplo, se compararmos a prestação em uma população com mais de 60 anos, os impactos na saúde percebida num país como Portugal, nos países do sul da Europa, como países do norte da Europa, o impacto só é negativo nos países do sul da Europa e não nos países do norte da Europa. Portanto, há realmente espaço para novas políticas que protejam e que deem suporte a esta contribuição. É também uma forma de atividade, não é? Vivemos uma sociedade que valoriza muito as relações familiares, portanto, ter a oportunidade de cuidar de alguém da nossa rede é vista como deve ser vista, não é deve ser vista, mas é importante culturalmente para nós, portanto, deve ser garantidas muito mais respostas do que existem. Coisas muito simples, até articulação, por exemplo, com os horários de trabalho, existem
não existem muitas respostas, não existem atualmente políticas que suportem de forma conveniente os cuidadores formais. Estão, sem dúvida, a haver avanços neste sentido, mas são claramente insuficientes. Já falamos muito do estigma sobre os mais velhos, do preconceito, mas há mesmo violência também contra os idosos. E nós temos mais alguns dados que eu queria deixar ainda antes de avançarmos na conversa. A violência para com os idosos é particularmente grave porque, e vamos ver isso, em grande percentagem é uma violência continuada. Depois, um dado que não nos espantará, a maior parte dos agressores são do sexo masculino e necessariamente a maior parte das vítimas, numa percentagem ainda maior, do sexo feminino, e depois, porventura, a dimensão mais chocante, que é o facto da maioria dos agressores serem, por regra, filhos da pessoa agredida. É uma percentagem muito elevada, cerca de 40% dos agressores serem filhos de uma pessoa agredida. E aqui, Alice Vieira, dá vontade de construirmos outro país, não é? De irmos à procura. Aqui é que é preciso mesmo virar estes números, sobretudo este último, é chocante. Não, estes números são terríveis, mas é verdade, normalmente são familiares ou são filhos, e há essa violência que é... É claro que temos os cuidadores, isto é o outro prato da balança, não é? Claro. Continuamos a ter muitos familiares que cuidam dos mais velhos, não? Pois, exatamente, cuidam dos mais velhos, mas é preciso, por exemplo, há bocado, e voltando ainda um bocadinho ao que se estava a dizer, as mulheres vivem mais que os homens, lógico. Eu vivo numa freguesia muito envelhecida. E o que é que acontece ali? As mulheres ficam viúvas e não saem de casa. Porque as mulheres viúvas, sozinhas, não podem ir ao café. Não podem. Aquilo está-lhes enraizado Elas próprias na não cabeça. Vão, não é? Rejeitam a priori. E, portanto, ir a um café sozinha, meu Deus, nem pensar. E acabam por ficar dentro de casa. E nós temos um grupo lá na freguesia que vai ligando para a pessoa a saber se está bem, se quer que lá vá, se quer sair, porque senão há pessoas que passam o tempo todo ali e eu muitas vezes penso, um dia esta pessoa morre e ninguém dá por isso, porque não tem mais ninguém e não saem dali. Esse realmente é um problema. E depois, aí está... os mais novos, não é? A importância dos mais novos com os mais velhos. Eu tinha uma casa cheia de gente, sempre, agora não tenho. E isso custou-me muito. E a minha psiquiatra diz-me sempre que uma coisa muito boa é haver um dia em que o meu neto vai ter comigo. E é sempre, todas as semanas, o meu neto vai jantar comigo 2 vezes. E aquilo é ótimo. Que idade tem o neto, Alice? Tem 19. E aquilo é ótimo porque conversamos e é ótimo para mim e ele também gosta. E, portanto, isso é muito bom. O contacto com as gerações é daquelas coisas que eu acho que é fundamental. E não é impor-nos, é porque nós temos coisas para lhes contar e divertidas e que eles gostam de ouvir, não é? E depois há essa realmente ideia de que, nós somos tão velhos. Nós, há bocadinho ali numa das peças dizia-se que bom acordar vivo. E é isso, eu acho que todos os dias, quando acordo, penso que bom acordar vivo. Já tive a morrer tantas vezes que ao menos é bom acordar vivo. E nunca pensar nas coisas más que aconteceram. Isso eu sempre fiz. Isso vem-me de sempre. É preciso fazer as coisas fazem-se. Que idade é que eu tenho? De resto, a minha neta mais velha, que é cientista lá em Inglaterra, uma vez mandou-me um cartão que eu tenho dentro da minha máquina de escrever, dentro do meu computador, e aquilo em inglês tem mais piada, mas aquilo é: que idade terias se não soubesses a idade que tens? E eu acho que isso é daquelas coisas que nós nos devemos perguntar. Se eu não soubesse a idade que tenho, que idade é que eu teria? Ora, diga, Alice, que idade? Eu? Sim. Sei lá, pai, 20. José Gil, consegue responder a esta pergunta? Que idade teria se não soubesse a idade que tem? É uma boa pergunta. Bem, eu pela minha experiência e pelo que acho que os idosos têm a partir de uma certa maneira, um idoso que se desprende, ele atravessa todas as idades. Ele é capaz de ser criança, jovem, adulto, etc. E ter a sua própria idade. Repare como na experiência dos idosos há uma afinidade enorme com as crianças. Porquê? Diz-se que é sinal de senilidade. Não é. É outra coisa. É um desprendimento, um despojamento, desprendimento do mundo que dá uma liberdade interior que só os idosos conhecem.
Daí fazer sentido este aproximar de gerações, vê isso como um dos caminhos para que os mais velhos sejam mais felizes, estarem mais perto? Certamente, certamente, mas é preciso que nós conheçamos melhor os mais velhos, claro. Não é? E que os mais velhos se conheçam a si próprios, porque eles não se conhecem a si próprios porque estão precisamente excluídos, diminuídos, eles próprios não acreditam neles, eles não têm confiança. Ouvem tantas vezes dizer que eles não são capazes que se convencem disso. É. E até se julgam mesmo aquém, muito aquém do que nós podemos saber. Eles vivem aquém das suas possibilidades. É para mim evidente. É uma boa expressão essa. Fala-se tanto, às vezes, viver além das possibilidades. Há quem viva aquém das possibilidades. E a sugerir a todos, mas ao José Gil em particular, que prestasse atenção, porque vou querer ouvi-lo sobre esta reflexão, que é de Dirk Jarret, e é atualmente o Presidente da Federação Europeia de Pessoas Idosas, colabora habitualmente quer com a União Europeia, quer com as Nações Unidas, com a ONU, na elaboração precisamente de políticas para a população sénior. Deu uma entrevista à RTP, à jornalista Fátima Farias, este académico alemão, e defende que as novas tecnologias, e está a pensar na inteligência artificial, na robótica, podem ser grandes auxiliares dos mais velhos num futuro muito próximo. I think we have the totally wrong image of older persons and of aging as a process. Aging is a continuum. You start when you are young and you end when your life ends. But it goes over many, many decades. And these decades is one after the other, and it's an accumulation of life, of experience, of knowledge, even of wisdom, if you like. So we need to revisit our image of what is older population, older individuals, and how we grow old. We need to say to ourselves and to society, it is a view of as we age. From age 1 to age, I don't know. My mother died recently at the age of 105 years. She was a happy woman. And I can tell you one thing. It is not that society has to judge about and on older persons. There's a good saying which comes from the world of people with handicaps. Nothing on us and nothing about us without us. People at any age need to be closely associated to the policies which affect them, to the measures which create the environment they live in, etc., etc. What kind of role technology can play to improve the well-being of older persons? Oh, that is something which I would call in French mon violon d'ingre, my preferred topic. I think that new technologies, IQ, in artificial intelligence, very advanced technologies will be of great support to older persons because it helps them to be connected to the world. It helps them to be cared for. I said the other day at a conference, what I want to have in my old age, I'm close to it, mind you, is a robot which cares for me. Because I know exactly that there will not be enough carers for all the old persons that need care. And a robot with artificial intelligence, which learns from the contact with me, which understands me more and more and more, and responds to my needs, may be a very good thing. When people say, oh, that is not human, then I ask them, did you have, when you were young, a doll or a teddy bear? All of them say, yes, I had a doll, I had a teddy bear. And when you had problems, to whom did you speak? Not to your parents, but to your doll, to your teddy bear. And did the teddy bear and the doll understand you? Oh, wait a minute. Yes, they did. But that was not intelligence in them. It was just material, nothing else. But what we have now
to expect from technology and from science is a revolution which will totally change even more than aging our society. And I would like to benefit from that. A philosopher on these issues said the other day, I'm very afraid of artificial intelligence, but I do not want to miss it. Algumas frases absolutamente notáveis. José Gil, esta ideia do robô faz sentido, não é? Para já os robôs estão aí e verdadeiramente é verdade que não haverá, em princípio, gente para cuidar de tanta gente que vai estar mais velha. É verdade. Agora, isto não é assim tão simples como parece. Eu digo isto porquê? Porque ele compara e identifica mesmo um boneco, um urso de peluche a um robô. Ora, a relação de uma criança com um urso de peluche, o facto de falar com o urso, de começar diálogos, de ter uma afetividade, investimentos de todo o tipo com o peluche, ódio, amor, etc., não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de relação que ele está a supor. Não é? Nós não vamos, ou vamos, além da relação da inteligência com a nossa inteligência, vamos ainda investir e vamos amar, ter relações de afetividade com o robô, não é? Que seria então igual à relação. A esse da infância. Mas haverá outra coisa que é a inteligência que ele nos reenviará e que não é propriamente o reflexo do nosso investimento, não é? Não é Mas vê a tecnologia como um auxiliar nesta questão? Absolutamente. E como ele diz, um auxiliar de um alcance absolutamente extraordinário que vai ser. Agora, a questão é que ele quase que faz da robótica e da existência de robôs o substituto de uma sociedade. Eu já não vou não vou estar só na minha. Eu vou ter robôs com quem conversar, etc. Isso é que eu não sei. Eu não sei por uma questão simples que se chama vida. E que não se reduz à crença na vida, que é o que eu posso ter. Eu posso crer que o robô tem vida. Mas a vida não é isso. Ora, repare, nós falámos aqui no que seria bom e que ajuda a envelhecer bem e de maneira saudável, o exercício, a dieta, as relações sociais, etc, etc. Mas, na experiência do envelhecimento, há uma coisa que estava ali implícito naquela aproximação holística de que falou há bocado, mas que é preciso ser dita, que se chama precisamente vontade de viver. O que é que traz a um idoso uma vida, uma animação, uma preocupação com a vitalidade, saúde? um apelo? É vontade de viver. Como é que se dá essa vontade de viver? E eu não estou certo que os robôs venham dar a vontade de viver. É preciso Pode ser que ajudem a não se Ajudem, perder com alguma certeza. dessa vontade, já não será Com mal. certeza. Alice Vieira, juntemos a isto as redes sociais, os novos média. Isto aproxima a pessoa mais velha do mundo. Aproxima imenso. Eu tenho essa... eu sei disso porque eu tenho tias velhotas, não é? Diria, a Alice recomendaria a qualquer pessoa com mais idade, designadamente que está menos vezes com os netos ou com os filhos, que os procura através dos Facebook. Claro. Eu estou sempre a dizer, ou qualquer dia começo a dar aulas de como utilizar o Facebook, porque as pessoas às vezes não sabem. Tira a minha privacidade, tira, se a gente deixar, evidentemente. Portanto, isso é extraordinário. Estou a falar, essas minhas tias velhotas estão ali no Facebook, falam com pessoas que elas conhecem e que estão longe. E isso é muito bom para elas, porque estão animadas, sabem coisas, veem filmes, veem blogs, veem qualquer coisa assim. Eu acho que isso que é fundamental. Lá o robô também não, muito obrigada. Acho que o robô também não ia por aí. Agora, estas novas tecnologias de computadores, de Facebook, isso eu acho que é fundamental, porque a pessoa aí tem um contacto com outros e, portanto, pode falar, eles respondem. Acho que é para os mais velhos, então,
para mim, eu sou viciada, mas tirando isso, para os mais velhos, então eu acho que isso que é fundamental. Eu lembro de uma tia minha ter encontrado uma velha parente, que ela já não via há não sei quantos anos, através do Facebook, e depois começaram a falar. Isso acontece a tanta gente. Acontece e a é um imensa gente. extraordinário ao lado. E isso ao dá lado melhor. mesmo que a pessoa esteja em casa, melhor, não é? Depois dá-lhe o telefone, depois ela fala. É outra coisa. Vamos aqui ver mais um exemplo curioso que pode apontar um caminho para o futuro, antes de fazermos uma última ronda aqui no estúdio de conversa, que tem a ver com uma expectativa que se calhar muitos já pensaram algum dia, eu confesso que já pensei, apesar de ainda não pensar tanto na idade, com grupos de amigos, que é aquela ideia de se envelhecer em comunidade. Ora, aquilo que parecia há uns anos algo completamente longínquo, já é concretizado em alguns pontos do mundo. Em Espanha, um grupo de amigos começou a pensar nisso precisamente muito antes de chegar à dita terceira idade. 15 anos depois, vivem numa cooperativa, são cerca de 70 pessoas, perto de Cuenca, é uma cidade a uns 150 km de Madrid, e é um dos poucos exemplos da Península Ibérica de co-housing, ou seja, de gente que de facto decidiu viver em comunidade os anos mais adiantados da vida. É uma reportagem muito interessante da Daniela Santiago, que vamos ver agora. ¿Le pongo a tope? Cuando me levanto lo primero que hago es poner música. Cada mañana pongo el brindis de Mozart. Como nunca sabemos cómo va a terminar nuestra vida, unos se ponen más enfermitos, otros se hacen más rabiosos de carácter. Y bueno, yo no quería perder una buena relación con mis hijos. Fue magnífico esta decisión que yo tomé y estoy muy bien. Carmen Cassassin, catalã, sempre optou por viver a cores vivas, tal como os óculos que lhe dão uma certa extravagância. Yo estoy convencida que he venido aquí a morir. Yo tengo todo preparado. Voy a morir en mi cama y entonces todo esto me da una serenidad preciosa. Encarou a vida com garra e coragem e, aos 80, assegura que quer continuar a viver e a viver bem. Não fosse pelas rugas nas mãos, as marcas dos anos no rosto, ninguém adivinha que quem por aqui anda, toca, ri e canta, já entrou há muito na chamada terceira idade. Ernesto Cabello é um dos fundadores desta espécie de república para, digamos, pessoas com mais experiência na vida. O edifício em si tem 7.500 metros quadrados construídos, de los cuales más de la mitad son de instalaciones comunes. Fica em Horcajo de Santiago, perto de Cuenca, uma cooperativa de 66 apartamentos geridos pelos próprios idosos que aquí vivem. La idea surgió en el seno de un grupo de amigos que en un momento determinado pensamos, bueno, ¿y por qué no pensamos en una alternativa para compartir cuando nos jubilemos? Escolheram esta zona pelo preço dos terrenos. Em Madrid era impossível, assegura. E aqui há mais ar puro, menos stress. No 125 mora a Carmen. Vamos ver se ela está. Olá, Carmen. Hola. Tudo bem? Bien. Carmen Galán vendeu a casa em Madrid para investir na cooperativa Conviver. É aqui que tem o apartamento que escolheu e mobilou há 4 anos. Soy de las más jóvenes. ¿Que tiene que cuántos tengo años? 70 años y hay hasta 91, 92. Hola, Josefina. Mis hijas se enteraron de esto y en vez de ir a casa y estar yo sola y buscar a una señora, pues no iba a estar tan atendida como aquí. Está num quarto arrendado, ao contrário da maioria das outras pessoas proprietárias de estúdios ou apartamentos com 1 ou 2 quartos. El derecho de uso de un apartamento, que en nuestro caso han sido 130.000 euros. Esa es una inversión y 900 euros es lo que cuesta más o menos vivir aquí todo el mes con todos los servicios. Enquanto Carmen, a catalã, se dedica a esquecer as artroses, a Carmen madrilena treina a memória num ateliê onde o inimigo a combater é o esquecimento. Es un trabajo en equipo. Pienso que es un medio para recordar. Vicente Pérez é outro dos fundadores da cooperativa conhecida como co-housing, uma comunidade de casas particulares agrupadas em torno de um espaço compartilhado.
que es una forma de estar juntos los últimos años de la vida, compartiéndolos con gente conocida. E enquanto Carmen regressa ao mini apartamento de 1000 cores, Ernesto apanha os legumes para o jantar desta grande família. Amanhã será mais um dia para dar vida aos anos. Daniela Santiago, RTP, Espanha. Daniela Carveiro, o que é que estas pessoas ganham essencialmente numa experiência destas? Bom, acho é muito interessante esta iniciativa. São alguns exemplos de inovação em termos de soluções para acompanhar as nossas fases de vida mais avançadas. Acho que ganham em grande medida o facto de estarem a escolher e a controlar o seu processo de envelhecimento. Optaram por aquela opção, escolheram aquelas pessoas. Tem a ver com muito os próprios idosos partilharem das decisões sobre a sua vida. Exatamente, terem esse controle sobre a sua vida, obviamente, essa autonomia, essa independência e escolherem um sítio para viver em comunidade, com pessoas que partilham alguns valores e que possam expressar a sua individualidade e a sua pessoa. Helena Canhão, e do ponto de vista médico, vimos aqui gente que quer combater o esquecimento, que faz exercício e que seguramente partilha momentos de exercício. Há aqui ganho também por se poder partilhar esta... Eu penso que as novas tecnologias são um facilitador enorme do processo do envelhecimento e do seu tratamento também e da reabilitação. Nós estamos a mudar o sistema de saúde em que fazíamos consultas de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses e no intervalo a pessoa estava sozinha, não se sabia o que acontecia. Muitas vezes ia a uma consulta, já não se lembrava o que acontecia nos meses antes. Às vezes não ia à consulta porque estava doente nesse dia, o que é estranho, mas acontece. E neste momento, com as novas tecnologias, nós podemos ter um contínuo em que a pessoa está em casa, está muito mais acompanhada e pode comunicar com os profissionais de saúde, com outros profissionais que ajudam a manter-se autónoma em casa. As pessoas querem estar em casa e isso, claro, não serão todas, não será 100%, mas a maior parte das pessoas preferem estar em casa. Soluções como esta e que já há noutros países podem ser umas ótimas soluções porque são centradas na pessoa, é a pessoa que decide que é assim, mas também viver na casa individual para muitos é fundamental. E com as novas tecnologias isso é possível. Eu uma vez visitei na Noruega umas casas inteligentes em que a casa era fornecida todo o sistema em casa era fornecido pela junta de freguesia, pela municipalidade, como eles lhe chamam, e ajudava a pessoa a estar em casa com, por exemplo, coisas simples de acordar de noite para ir à casa de banho, as luzes acendiam-se, é um sistema que nós podemos ter, mas que é caro e que lá era pago e isso evita imensas quedas em casa. Por exemplo, alarmes na porta do frigorífico, se a pessoa ao fim de 6 horas não abrisse a porta do frigorífico, conhecia-se o padrão e, portanto, isso podia significar que estava deitada ou caída em casa e casa com aquecimento controlado. E também isto são as tecnologias, eu tenho que avançar, estamos a chegar ao fim. Alice Vieira, ali uma frase de uma senhora que é, quando ela diz vou morrer na minha cama, isso dá-me uma grande serenidade, não é? Esta ideia de estarmos no nosso sítio, não é? Sim, estarmos no nosso sítio, mas eu vou mais pelo que ela estava a dizer agora, destas casas inteligentes, digamos, porque eu não gostava nada de morar ali. Quer dizer, então estava o tempo todo com velhos da minha idade ou mais velhos ainda. Podia dar umas festas de vez em quando e chamar os netos. Eu assim que acordo, a primeira coisa que eu faço é vir para a rua, vou para o café, não é? Havia-me faltar os cafés todos. Depois um barzito de vez em quando. Portanto, não, agora assim está bem. A casa que tenha essas condições e que se acenda as luzes e que haja a temperatura, por exemplo, é um dos grandes problemas. Isso acho muito bom. Isso acho. Agora, estes guetos assim de velhotes. Se forem amigos. É a procura, José Gil, sempre da melhor forma, não é? Sim, mas eu estou precisamente, é a minha ideia. É claro que não temos suficientes informações para poder avaliar, mas o que me parece é que se uma solução destas de comunidade, é uma solução para nos protegermos contra a desvalorização social, muito bem. Simplesmente isto não resolve o problema da situação na sociedade. É preciso que os continuar a reforçar o isolamento destas pessoas. Absolutamente. O isolamento aqui parece ser uma proteção e uma defesa, não é? É preciso que essas comunidades se abram ou estejam na sociedade. E assim, muito bem.
Assim vamos poder situar novamente relativamente a um tempo ancestral, que ainda existe hoje em certas sociedades ditas exóticas, do valor do ancião. E foi isso que tentamos fazer hoje, ao longo desta hora e meia, destes 90 minutos, situar o valor do que tem mais idade, daquele que viveu mais, que experienciou mais e que muitas vezes tem ainda bastante para nos contar e fazer perceber. Agradeço muito a José Gil, Daniela Carveiro, Helena Canhão e Alice Vieira. Boa noite, muito obrigado por terem vindo ao Fronteiras 21, a todo o público presente aqui e, sobretudo, por todo o mundo onde chega este Fronteiras 21, uma parceria da RTP com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Foi um gosto de estar de volta. Fronteiras 21 de novo no próximo mês. Até lá.